todos, sejam bem-vindos à nossa aula de Fundamentos de Eletrónica. Hoje vamos mergulhar num tema que é verdadeiramente a espinha dorsal da tecnologia moderna, os transistores. Sou o engenheiro António Almeida e ao longo deste vídeo vamos descobrir como este pequeno componente mudou o mundo. Para a nossa sessão de hoje, preparei um roteiro que passará pela origem e evolução histórica do transistor, os diferentes tipos que existem, como são construídos fisicamente e, claro, como funcionam na prática. Também faremos cálculos fundamentais para entender as suas relações elétricas e veremos como se comportam em circuitos reais. Antes de avançarmos, vamos recordar onde estávamos. No último capítulo, dominámos a filtragem de tensão e o efeito Ripple. Aprendemos a calcular capacitâncias e estudámos o diodo Zener como regulador. Esse conhecimento é crucial, pois o transistor muitas vezes trabalha em conjunto com esses elementos para controlar a energia nos circuitos. Os nossos objetivos hoje são claros. Ao final desta aula, vocês deverão ser capazes de distinguir entre os grandes grupos de transistores, identificar terminais como emissor, base e coletor e interpretar corretamente a simbologia. Mais importante ainda, aprenderemos a analisar o ganho e as regiões de operação de um transistor BJT. O transistor é, sem dúvida, um dos componentes mais famosos da história, inventado no final dos anos 40 e popularizado nos anos 50. Ele foi o grande responsável por substituir as antigas válvulas que eram ineficientes e limitadas. Sem o transistor, a revolução tecnológica que vivemos hoje simplesmente não seria possível. Mas por que substituir as válvulas? Bem, como podem ver nesta imagem, as válvulas eram enormes, frágeis e consumiam uma energia absurda, gerando muito calor. Elas queimavam com frequência, obrigando os computadores da época a ficarem parados. Para manutenção constante, era necessário algo mais fiável e compacto. A mudança aconteceu em 1947, nos laboratórios Bell, graças a três físicos visionários. Eles criaram o primeiro dispositivo semicondutor capaz de amplificar e controlar a corrente. A grande magia foi a miniaturização. Conseguimos colocar cada vez mais capacidade de processamento em espaços cada vez menores e mais acessíveis. Para ilustrar melhor esta transição histórica e a importância deste componente, vamos assistir a este pequeno vídeo introdutório que resume a trajetória dos transistores até aos dias de hoje. Fundamentalmente, um transistor desempenha três papéis. Primeiro, a amplificação, onde pega num sinal fraco e o torna forte sem perder a forma original. Segundo, a comutação, funcionando como um interruptor ultra rápido em circuitos digitais. E terceiro, a alimentação, ajudando a regular e controlar a energia que chega aos equipamentos. Existem dois grandes grupos que precisamos conhecer: os BJT, ou transistores de junção bipolar, que são controlados por corrente na base e são o nosso foco principal hoje, e os FET, ou transistores de efeito de campo, controlados por tensão na porta ou gate, muito comuns em sistemas de alta frequência. Aqui comparamos os dois. O BJT é robusto, excelente para baixas frequências, mas é sensível ao calor. Já o FET tem uma impedância de entrada altíssima e consome muito pouca energia, sendo ideal para circuitos integrados modernos. O BJT usa corrente para controlar corrente. O FET usa um campo elétrico para o mesmo fim. Para entender o BJT, voltamos aos materiais semicondutores. Temos o tipo N, dopado para ter excesso de eletrões livres, carga negativa, e o tipo P, que possui lacunas ou buracos onde falta um eletrão. A interação entre estes dois tipos de ingredientes é o que permite o controle da corrente. Podemos pensar na construção de um BJT como uma sanduíche de 3 camadas. Se tivermos o pão do tipo N e o recheio do tipo P, temos um transistor NPN. Se invertermos, temos um PNP. Embora funcionem com o mesmo princípio, a forma como os polarizamos eletricamente no circuito será diferente.
Na prática, o cristal semicondutor é muito frágil, por isso é protegido por um encapsulamento. Dependendo da potência que o transistor precisa de dissipar, ele pode ser pequeno e de plástico ou maior e metálico para facilitar o arrefecimento. Independentemente da forma, ele terá sempre os seus 3 terminais identificáveis. Para identificar um transistor, olhamos para o código no seu corpo. O sistema americano usa o prefixo 2N. O sistema europeu é mais informativo. A primeira letra indica o material A para germânio, B para silício e a segunda a aplicação, mais C para áudio de baixa potência ou D para alta potência. Como vimos, temos 3 camadas e 3 terminais. A cada um damos um nome específico, o emissor, a base e o coletor. É essencial consultar a ficha técnica ou datasheet do fabricante para saber exatamente qual pin corresponde a qual terminal em cada modelo específico. Vamos detalhar cada pin. O emissor é a camada mais fortemente dopada. Como o nome indica, a sua função é emitir portadores de carga para a base. Num NPN ele emite eletrões, num PNP ele emite lacunas, é o ponto de partida do fluxo principal de corrente. A base fica no meio, é uma camada muito fina e com dopagem média. Pense na base como o centro de controle ou o portão. É através de uma pequena corrente aplicada aqui que conseguimos controlar o grande fluxo de corrente que passa entre os outros 2 terminais. Por fim, o coletor ele tem a função de recolher os portadores que atravessaram a base vindos do emissor. É geralmente a maior parte física do transistor, pois é aqui que a maior parte do calor é gerada e precisa de ser dissipada durante o funcionamento. Para ler esquemas elétricos usamos estes símbolos. A seta indica sempre o sentido da corrente convencional e está sempre no emissor. Uma dica útil: se a seta não aponta para o transistor, é um NPN. Se a seta aponta para o transistor, temos um PNP. Para simplificar a análise de circuitos, podemos ver o transistor como um modelo composto por diodos. Na prática, a junção base-emissor comporta-se como um diodo. O modelo simplificado ajuda-nos a prever o comportamento elétrico sem entrar em detalhes atómicos complexos. Uma analogia perfeita para entender o funcionamento é a de uma torneira. O coletor é a rede de água, o emissor é a boca da torneira e a base é o manípulo. Ao girarmos um pouco o manípulo corrente na base, permitimos que uma quantidade muito maior de água flua pelo cano. Quanto mais abrimos o manípulo da base, mais corrente flui. Note que no NPN a corrente flui do coletor para o emissor, enquanto no PNP o sentido é do emissor para o coletor. A base é sempre o elemento regulador, independentemente do tipo de transistor. Outra forma de ver isto é através da resistência. Uma corrente alta na base faz com que a resistência interna entre coletor e emissor baixe drasticamente, permitindo a passagem da corrente. Se a corrente na base for quase nula, a resistência torna-se altíssima, bloqueando o fluxo como um interruptor desligado. Para os cálculos, usamos nomenclaturas padrão. As correntes são IB, IC e IE. As tensões entre os pinos são indicadas por pares, como VBE, tensão base-emissor, ou VCE, tensão coletor-emissor. Lembre-se, o sentido das correntes inverte entre o NPN e o PNP. Aplicamos aqui as leis fundamentais de Kirchhoff. A corrente que sai pelo emissor é sempre a soma da corrente que entra pela base e pelo coletor. Podemos também calcular a potência dissipada multiplicando a tensão VCE pela corrente do emissor. Estas fórmulas são a base para qualquer projeto com transistores. O conceito mais importante é o ganho, representado por beta ou HFE. Ele diz-nos quantas vezes a corrente de base é amplificada no coletor. Se o beta for 100, significa que
microampere na base controla 100 microamperes no coletor. É este multiplicador que torna a amplificação possível. Vamos a um exemplo prático. Se tivermos 3 microamperes na base e um ganho de 150, basta multiplicar esses valores para descobrir que a corrente no coletor será de 450 microamperes. A corrente no emissor será a soma destas duas, resultando em 453 microamperes. Neste segundo exemplo, vemos como o ganho beta afeta a tensão final no circuito. Ao calcularmos a corrente base e multiplicarmos pelo ganho, determinamos a queda de tensão na resistência do coletor, o que nos permite encontrar a tensão VCE final disponível. Agora é a vossa vez. Imaginem um transistor NPN com 40 mA no coletor e um ganho beta de 80. Como determinariam a corrente que está a passar na base e o total no emissor? Pensem na relação inversa da multiplicação do ganho. Aqui está a resolução. Dividimos a corrente do coletor pelo ganho para encontrar a corrente de base, que resulta em 0,5 mA. Somando os 40 do coletor com os 0,5 da base, obtemos a corrente total no emissor de 45 mA. Simples, não é? Mais um exercício para consolidar. Com uma corrente de base de apenas 3 mA e um HFE de 150, quais seriam os valores no coletor e emissor? Este caso é muito comum em pré-amplificadores de sinal. Resolvendo, multiplicamos 3 microamperes por 150 para obter 450 microamperes no coletor. Somando à base, chegamos aos 453 microamperes no emissor. Reparem como uma corrente minúscula na base consegue controlar uma carga muito maior. Vamos elevar um pouco o desafio. Olhando para este esquema de um transistor NPN, como calcularíamos a tensão VCE? Precisamos primeiro de encontrar a corrente de base usando a lei de Ohm na resistência ligada à base. Primeiro calculamos IB subtraindo a queda de zero, 7V da junção. Depois usamos o ganho para achar IC. Finalmente subtraímos a queda de tensão na resistência de coletor da tensão da fonte. O resultado é a tensão que sobra entre o coletor e o emissor. Neste exercício 4 temos valores diferentes de resistências e fonte. O processo de análise permanece idêntico. Corrente de base é maior que corrente de coletor, é maior que tensão VCE. É um algoritmo mental que devem dominar para a análise de circuitos BJT. Seguindo os passos, vemos que a corrente de base é muito pequena. Após a amplificação pelo ganho, temos a corrente de coletor que gera uma queda de tensão. O valor VCE resultante diz-nos se o transistor está a trabalhar na região ativa ou próximo da saturação. Neste último exercício prático, o objetivo é completo: calcular ambas as correntes, a tensão VCE, e confirmar o ganho beta do transistor a partir dos dados fornecidos no diagrama. A solução mostra a aplicação das malhas de entrada e saída. Ao determinarmos as correntes por medição ao cálculo, podemos facilmente extrair a razão entre elas, que nos dá o ganho real do componente naquele circuito específico. Para terminar a nossa exploração de tipos, temos a configuração Darlington. São dois transistores ligados em cascata dentro do mesmo invólucro. Isto permite obter ganhos gigantescos, sendo ideais para controlar grandes potências a partir de sinais digitais muito fracos. O cálculo num Darlington é interessante porque o ganho total é aproximadamente o produto dos ganhos individuais. Se cada um tiver ganho 100, o par terá um ganho de 10.000. Notem que a queda de tensão base emissor também dobra, passando para cerca de 1,4V. Chegamos ao fim da nossa aula sobre transistores. Espero que agora vejam este componente com outros olhos. Alguma dúvida sobre os cálculos ou o funcionamento? Deixo aqui os meus contactos e estou à disposição para conversarmos mais sobre o tema. Muito obrigado pela atenção.